Antes de falar sobre os tempos em que vivemos e como testemunhamos as dores de parto das quais Jesus nos alertou sobre os últimos dias, gostaria de contar uma breve história que ouvi de um pastor chamado Natanael Brígio. Ele contou essa curta ilustração muitas décadas atrás, e a mensagem central dessa história é que, independentemente da agitação no mundo, dos corações endurecidos das pessoas, da imoralidade sexual desenfreada no mundo e do aumento da atividade demoníaca no mundo, independentemente do mal neste mundo, como crentes em Cristo, devemos permanecer na fé e não no medo, porque Deus está no controle de nossas vidas e Ele será o nosso refúgio nos momentos de aflição. O pastor dizia o seguinte: ouvi falar de um jovem que estava aprendendo a pilotar um avião monomotor, e ele havia recebido todas as instruções necessárias. E agora era hora de pousar, e o instrutor perguntou a ele: você está pronto para descer? Ele respondeu: vamos lá. O avião começou a descer em direção ao solo, e o instrutor olhou para o jovem. Ele estava tão tranquilo, calmo, sem nervosismo, sem as mãos suadas, sem morder os lábios. O instrutor pensou: este rapaz vai ser um ótimo piloto. Ele não está nervoso, parece tranquilo. O avião continuou a descer e, de repente, atingiu o solo com um estrondo, quicou 15 metros no ar, bateu de novo e finalmente parou fora da pista. O instrutor disse: filho, tenho ensinado a voar por muito tempo e acredito que esse foi o pior pouso que já vi um aluno fazer. O jovem piloto respondeu: bem, eu pensei que você estava pousando o avião. Acho que muitas vezes nos perguntamos quem está no controle deste mundo louco. Quem quer que seja, eu sei que não é a pessoa sentada na cadeira que ocupo agora de manhã. Bem, amigo, há um Deus, e Ele está no controle, não importa o que você pense. Agora, de acordo com Jesus, as dores de parto que marcam o início dos últimos dias será o engano. Em Mateus 24, Jesus diz: muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Messias, e enganarão a muitos. Esta é a era da confusão e do engano. Jesus repete esse aviso no versículo 11 e diz: e muitos falsos profetas aparecerão e enganarão a muitos. Agora, se você for mais adiante em Mateus 24, no verso 24, Jesus repete este aviso pela terceira vez para falsos messias e falsos profetas, que se levantarão e farão grandes sinais e maravilhas para enganar, se possível, até os escolhidos de Deus. Ouça, um dos sinais dos últimos dias é o engano em uma escala sem precedentes, como nunca antes foi vista nesta terra. Deixe-me dar a você um exemplo atual e moderno dessa escala de engano que está ocorrendo. O site A Conversa relatou o seguinte: o surgimento da inteligência artificial pode resultar em novas religiões. O artigo continua dizendo que estamos prestes a testemunhar o nascimento de um novo tipo de religião nos próximos anos, talvez até meses. Veremos o surgimento de uma seita dedicada à adoração da inteligência artificial. As pessoas já buscam significados religiosos em fontes muito diversas. Existem, por exemplo, várias religiões que adoram seres extraterrestres ou seus ensinamentos. Isso é apenas com relação à inteligência artificial. Existem pessoas que se autodenominam pastores e lideram igrejas com um evangelho que não pede que você se arrependa e se afaste do pecado. É um evangelho que prega a graça excessiva, uma graça barata, onde você pode fazer o que quiser, viver como quiser, desde que ame a Deus. Mas isso vai contra o que a Bíblia nos chama a fazer, que é nos voltarmos para Cristo e nos arrependermos de nossos pecados. Além disso, existem outros sinais de dores de parto pelos quais todos devemos estar alertas, como guerras e rumores de guerras. Jesus nos disse que nação se levantará contra nação e reino contra reino. E também nos foi dito que haverá fome e terremotos em muitas partes do mundo. Toda semana, ouvimos ou lemos manchetes sobre guerras em um país e revoltas em outro. Ouvimos ameaças de guerra entre países, e quando se trata de fome e terremotos, o Programa Mundial de Alimentos relatou que 47 milhões de pessoas, em mais de 50 países, correm o risco de passar fome. Quanto a pestilências e terremotos, isso é uma realidade para muitas pessoas no mundo. Com que frequência nos últimos anos você ouviu falar de uma nova cepa de vírus ou de um surto grave?
Como cristãos, somos instruídos a estar no mundo, mas não ser do mundo. Vamos deixar isso claro. O mundo não se refere às pessoas do mundo. Não somos chamados a nos separar das pessoas. O mundo, como a Bíblia descreve, é um sistema que opera contra Deus. É o sistema do mundo, são os padrões morais do mundo dos quais somos instruídos a nos separar. É o sistema que teve início com Caim em Gênesis 4, quando ele decidiu estabelecer suas próprias regras e modo de vida. É o sistema que levou ao mundo ser destruído por um dilúvio, com Noé construindo uma arca sob a orientação de Deus. O sistema do mundo é o que levou Sodoma e Gomorra a serem julgadas por Deus. Veja bem, como crentes, somos informados de que o mundo nos odiará porque eles odiaram a Cristo e somos dele. No entanto, também somos informados de que Cristo venceu o mundo. Portanto, não precisamos temer o mundo. Então estabelecemos o seguinte: o diabo é nosso inimigo comum como crentes. O mundo também é nosso inimigo comum como crentes. Pessoalmente, acredito que nosso maior inimigo não é o diabo. Acredito que nosso maior inimigo não é este mundo. Meus queridos amigos, eu afirmo que o maior inimigo que um cristão deve enfrentar é a si mesmo, é a carne. Você pode resistir ao diabo e ele fugirá, de acordo com a Bíblia. Podemos estar no mundo, mas não ser do mundo, de acordo com a Bíblia. No entanto, nossa carne pode ser o nosso maior adversário, porque não podemos nos separar de nós mesmos. A carne não fugirá se você resistir a ela. Ela voltará para tentá-lo de novo e de novo. Considere o seguinte: quando o diabo quer tentar você, ele apela predominantemente para a carne. Quando o mundo tenta você, ele apela para a carne. Jesus nos diz que, a menos que nascemos de novo, não podemos ver o reino de Deus. A menos que a carne, o eu, seja renascida e transformada em um novo eu, estaremos constantemente em uma batalha interna. A Bíblia nos diz que em Cristo somos novas criações. Paulo descreve uma elaborada batalha interna, onde as coisas que ele deseja fazer, ele não faz, e as coisas que ele não deseja fazer, ele se encontra fazendo. Essa intensa luta interna não descreve apenas a experiência de Paulo, mas a de todos nós. Todos temos essa batalha interna entre nossa carne e o Espírito. O Espírito tenta nos puxar em direção a Deus, enquanto a carne nos afasta de Deus. O Espírito nos leva em direção à vida, enquanto a carne nos leva em direção à morte. O Espírito é a nossa luz interior, enquanto a carne é a nossa escuridão interior. O Espírito produz o fruto do Espírito, enquanto a carne produz várias paixões carnais. Uma das soluções que a Bíblia apresenta é que devemos crucificar a carne. O que isso significa? Uma maneira de entender é que existem dois tipos de sementes em nós. Uma é a semente da luz e a outra é a semente da escuridão. A semente da escuridão é a carne e a semente da luz é o Espírito. Lembre-se de que Jesus Cristo disse: "Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida." Quanto mais de Cristo você tem, mais brilhante é a luz em sua vida. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, não deixe de compartilhá-lo com alguém. Aproveite e se inscreva em nosso canal para receber mais vídeos como esse. Escreva nos comentários a frase: "Eu tenho Jesus na minha vida." Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.